Seção 2 da notificação e da interpelação. Artigo 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. Parágrafo 1º. Se a pretensão for de dar conhecimento geral ao público mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesta seção, do que couber, ao protesto judicial. Artigo 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido no caso do artigo 726 para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Artigo 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Inciso 1. Se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito. Inciso 2. Se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. Artigo 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Seção 3 da alienação judicial. Artigo 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903. Seção 4 do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio. Artigo 731. A homologação do divórcio e da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: inciso 1. As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Inciso 2. As disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Inciso 3. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. E, inciso 4. O valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta, depois de homologado, a divórcio na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Artigo 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável. Artigo 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Parágrafo 1º. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Parágrafo 1º. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Parágrafo 2º. Os cônjuges na petição inicial ou em petição avulsa podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. Parágrafo 3º. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 5 dos Testamentos de dos Codicilos.
Artigo 735. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. No termo de abertura constará o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Parágrafo 3º. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Parágrafo 4º. Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo 5º. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Artigo 736. Qualquer interessado exibindo o translado ou a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se no que couber o disposto nos parágrafos do artigo 735. Artigo 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Parágrafo 1º. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Parágrafo 2º. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo. Parágrafo 4º. Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do artigo 735. Seção 6 da herança jacente. Artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio, o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Artigo 739. A herança jacente ficará sob a guarda, conservação e administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador, inciso 1, representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. Inciso 2. Ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Parágrafo 3º. Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Inciso 4. Apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. Inciso 5. Prestar contas ao final de sua gestão. Parágrafo 2º. Aplica-se ao curador o disposto nos artigos 159 a 151. Artigo 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Parágrafo 1º. Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens com duas testemunhas que assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Parágrafo 3º. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação. Parágrafo 4º. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas, missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Parágrafo 5º. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados.
Parágrafo 6º. Não se fará a arrecadação ou essa será suspensa quando iniciada apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou o companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notariamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Artigo 741. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, ou não havendo sítio no órgão oficial, e na imprensa da comarca por 3 vezes, com intervalos de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses, contado da primeira publicação. Parágrafo 1º. Verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, far-se-á sua citação sem prejuízo do edital. Parágrafo 2º. Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular. Parágrafo 3º. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário. Parágrafo 4º. Os credores da herança poderão habilitar-se, como nos inventários, ou propor a ação de cobrança. Artigo 742. O juiz poderá autorizar a alienação, inciso 1, de bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa. Inciso 2, de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria. Inciso 3, de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação. Inciso 4, de ações de sociedade quando reclamada a integralização não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento. Inciso 5, de bens imóveis. A linha A, se ameaçarem ruína não convindo a reparação. A linha B, se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida não havendo dinheiro para o pagamento. Parágrafo 1º. Não se procederá, entretanto, à venda se a fazenda pública ou habilitando adiantar a importância para as despesas. Parágrafo 2º. Os bens com valor de aferição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança. Artigo 743. Passado 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º. Pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Seção 7 dos bens dos ausentes. Artigo 744. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na seção 6, observando-se o disposto em lei. Artigo 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano, ou não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Parágrafo 1º. Fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. Parágrafo 2º. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes do curador e, por editais, a dos ausentes, para requererem a habilitação na forma dos artigos 689 a 692. Parágrafo 3º. Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. Parágrafo 4º. Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido dos sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum. Seção 8 das coisas vagas. Artigo 746.
Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Parágrafo 1º. Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente. Parágrafo 2º. Depositada a coisa, o juiz mandará publicar o edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, ou não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor, e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei. Seção 9 da interdição. Artigo 747. A interdição pode ser promovida, inciso 1, pelo cônjuge ou companheiro, inciso 2, pelos parentes ou tutores, inciso 3, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando, inciso 4, pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Artigo 748. O Ministério Público só poderá promover a interdição em caso de doença mental grave. Inciso 1. Se as pessoas designadas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 747 não existirem ou não promoverem a interdição. Inciso 2. Se existindo forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 747. Artigo 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Artigo 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. Parágrafo 1º. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Parágrafo 2º. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Parágrafo 3º. Durante a entrevista é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Parágrafo 4º. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes de pessoas próximas. Artigo 752. Dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Parágrafo 1º. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. O interditando poderá constituir advogado e caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Parágrafo 3º. Caso o interditando não constitua advogado ou seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível, poderá intervir como assistente. Artigo 753. Decorrido o prazo previsto no artigo 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para a avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Parágrafo 1º. A perícia pode ser realizada por equipe composta por experts com formação multidisciplinar. Parágrafo 2º. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Artigo 754. Apresentando o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá a sentença. Artigo 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz, inciso 1,
nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Inciso 2. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Parágrafo 1º. A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Parágrafo 2º. Havendo ao tempo da interdição pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Parágrafo 3º. A sentença de interdição será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez e no órgão oficial por 3 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Artigo 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. Parágrafo 1º. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. Parágrafo 2º. O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Parágrafo 3º. Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença após o trânsito em julgado, na forma do artigo 755, parágrafo 3º, ou não sendo possível na imprensa local e no órgão oficial, por 3 vezes com intervalo de 10 dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. Parágrafo 4º. A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Artigo 757. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interessados do incapaz. Artigo 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Seção 10. Disposições comuns à tutela e à curatela. Artigo 759. O tutor ou curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 dias contado da: Inciso 1. Nomeação feita em conformidade com a lei. Inciso 2. Intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído. Parágrafo 1º. O tutor ou curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. Parágrafo 2º. Prestado o compromisso, o tutor ou curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado. Artigo 760. O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 dias contado. Inciso 1. Antes de aceitar o encargo, a da intimação para prestar compromisso. Inciso 2. Depois de entrar em exercício do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Parágrafo 1º. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. Parágrafo 2º. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa e, não admitindo, exercerá o nomeado, a tutela ou a curatela, enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. Artigo 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse em requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 dias, fim do qual observar-se-á o procedimento comum. Artigo 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou curador do exercício de suas funções, nomeando o substituto interino. Artigo 763. Cessando as funções do tutor ou do curador, pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo. Parágrafo 1º. Caso o tutor ou curador
não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juiz o dispensar. Parágrafo 2º. Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador na forma da lei civil. Seção 11 da Organização e da Fiscalização das Fundações. Artigo 764. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações sempre que o requeira o interessado quando, inciso 1, ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde, inciso 2, o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. O Estatuto das Fundações deve observar o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 2º. Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no Estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Artigo 765. Qualquer interessado ou Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando, inciso 1, se tornar ilícito o seu objeto, inciso 2, for impossível a sua manutenção, inciso 3, vencer o prazo de sua existência. Seção 12 da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunhais háveis formados a bordo. Artigo 766. Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro diário da navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz do direito do primeiro porto nas primeiras 24 horas de chegada da embarcação para sua ratificação judicial. Artigo 767. A petição inicial conterá a transcrição dos termos lançados no livro diário da navegação e deverá ser instruída com cópias das páginas que contêm os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação do comandante e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro de embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários, traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português. Artigo 768. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá sobre compromisso a ser prestado no mesmo dia o comandante e as testemunhas em número mínimo de 2 e máximo de 4, que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação. Parágrafo 1º. Tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência. Parágrafo 2º. Caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência. Artigo 769. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas indicados na petição inicial e outros eventuais interessados, nomeando para os ausentes curador para o ato. Artigo 770. Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz convencido da veracidade dos termos lançados no diário da navegação, em audiência ratificará por sentença o protesto ou processo testemunhável lavrado a bordo dispensado o relatório. Parágrafo único. Independentemente do trânsito em julgado, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante a apresentação de traslado.